vai falar sobre Karl Popper, um dos mais importantes epistemólogos e que trouxe uma série de análises sobre o fazer científico a partir da contemporaneidade. Eu poderia começar esse vídeo, falando para vocês sobre Círculo de Viena, empirismo lógico, fisicalismo, positivismo, neopositivismo, manifesto programático, mas eu vou falar propriamente, especificamente, sobre o que o Popper fez de diferente nessa história toda e que trouxe, o nome dele para a roda e para a fama, vamos dizer assim. Primeira coisa que vocês têm que saber é que o Popper ele nasceu em 1902 e morreu em 1994. É um filósofo, então, contemporâneo e que está olhando criticamente para o que uma galera, essa que eu disse aí, fez um pouquinho antes dele, Ele estava ali um pouco envolvido, inclusive, com esse movimento todo, mas ele vai ter a sua própria maneira de analisar e de pensar e perceber como o pensamento pode ser produzido. Então, uma das coisas que a gente não pode deixar de considerar quando fala do Popper é a sua relação com a metafísica, Ah, Roberta, mas o que é metafísica? Esse negócio é difícil, é complicado. Para o Popper, a importância e a relevância da metafísica estão associadas ao fato de que o cientista, quando ele vai produzir ciência, ele é carregado de ideias também, inclusive ideias metafísicas, como a ideia de ordem do universo, a ideia de causalidade. Então, para ele, o cientista não é alguém que tem uma mente vazia, vazia no sentido de começa a pesquisa sem ter nenhuma estrutura ali subjetiva que fundamenta as suas ideias. Todo mundo tem. E o cientista, obviamente, também tem. É por isso que a gente pode associar algumas das ideias que o Popper nos apresenta com um outro conceito muito interessante chamado neutralidade científica, que na verdade a gente pode considerar como o mito da neutralidade científica e que poderia afirmar, a gente poderia afirmar aqui para vocês como sendo a ideia de que um cientista, quando ele vai fazer ciência, ele se desconecta completamente dos seus princípios, dos seus valores, das suas ideias. E o Popper está dizendo, não é bem assim, e o mito da neutralidade científica, escrita pelo professor Hilton Jappiaçu, também afirma isso. Então, a gente é influenciado, a gente é carregado dessas ideias, e que, para o Popper, então, a gente vai ter isso como princípio do nosso fazer científico. Mas tem uma outra coisa muito maneira que o Popper nos apresenta, um outro conceito que eu acho que é muito mais bacana do que essa primeira consideração desses valores que eu trouxe para vocês. Princípio da falseabilidade. Tem uma frase muito bacana que ajuda a gente a entender o que esse princípio quer dizer. Eu vou ler para vocês. Diz assim: 1 milhão de experiências bem-sucedidas não podem provar que uma teoria está correta, mas uma experiência fracassada pode provar que uma teoria está errada. Para a vida, muitas vezes, a gente às vezes passa por algumas situações pelas quais a gente está convivendo com alguém ali e aí a gente tem N experiências positivas, N experiências que provam que alguém de repente é nosso amigo e aí de repente a pessoa vacila. E aí o que você pode fazer? Deixar de lado e dizer, nossa, essa pessoa não é minha amiga. Para a vida, de repente, vale a pena a gente ir lá, ver se de repente não rola, dessa relação voltar ali, as coisas ficarem bem. Para a ciência, não funciona desse jeito. Se a gente tem uma experiência que provou que aquela teoria que tinha sido apresentada inicialmente está equivocada, não tem validade, a gente precisa revogar isso. E o Popper, ele é um nome importante para olhar para a ciência a partir dessa perspectiva, Ele vai, então, fazer o que a gente chama de uma crítica ao método indutivo. Porque, para ele, esse método permitiria apenas que a gente tivesse aí uma semelhança de regularidade nos fenômenos que a gente está vendo se repetir e que seria uma afirmação sobre aquela estrutura que se repetiu por tanto tempo e que muitas vezes, vai dizer o Popper, foi realmente induzida, encaminhada por um grupo de cientistas ou por um cientista para que se chegasse de fato àquele resultado. Ou seja, se buscou, num mundo de possibilidades, recortar
as experiências possíveis, né, de maneira a provar aquilo que esse cientista queria que fosse considerado como verdade. É como se eu tivesse, né, entrado ali num laboratório, defendendo a minha pesquisa, né, defendendo como um filhotinho, e eu vou defendendo ela até o final de tudo aquilo que possa trazer a impressão de que ela está errada, que ela está equivocada. Ah, Roberta, mas isso é bacana, o cientista está ali, ó, fazendo a sua proteção. Só que quando ele faz essa proteção, muitas vezes ele pode estar protegendo a sua teoria de análises muito interessantes que provariam que ela está errada já pelo meio do caminho. Né? Então, tudo bem, ele vai estar protegendo e vai estar tirando os equívocos do caminho. Mas quantas outras coisas também ele mesmo não quis olhar ou ele deixou de lado porque ele não queria desqualificar, descaracterizar a sua ideia inicial, o seu projeto de pesquisa. Então, o Popper, quando ele traz para a gente esse princípio da falseabilidade, né, ele vem exatamente dizendo, olha, a gente precisa olhar criticamente para as teorias e depois, depois que ela sai daquela fase das experimentações, principalmente, para que a gente possa, em algum momento, ou não, encontrar falhas e erros que podem desqualificá-la, descaracterizá-la. Falei errado. E isso significa que as pesquisas, portanto, elas precisam ser sempre revistas, revisitadas, para que a gente possa encontrar aí algum processo de erro, alguma falha na sua estrutura. Ele vai, inclusive, obviamente, fazer aí uma crítica. Então, como eu tinha dito, esse método indutivo, que apresenta para a gente N experiências iguais, sempre tentando provar aquilo que eu queria, aquilo que eu quero que esteja certo, e que indica o método tradicional da ciência, né, que é o método da verificabilidade, e que, em contrapartida, o Popper fala assim, não, a gente tem que tentar provar que a teoria está errada. Se ela resistir, parabéns para ela. Isso significa que ela está indo muito bem ali no caminho da produção de conhecimento. Mas se ela estiver errada, é importante que a gente tenha essa capacidade de rever e de reavaliar o que ela tinha apresentado, porque ela está ali exatamente mostrando que ela precisa ser trocada, que ela precisa ser substituída. Então, é por isso que o Popper propõe o que a gente chama de um método que ultrapassa os limites da indução, que ele vai chamar de método hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo é o que vai se diferenciar com o método tradicional, que é o método indutivista. O que ele está propondo nesse seu método? Que, a partir de uma teoria apresentada, ela sofra, então, observações intencionalizadas, então, observações de quem está ali procurando o erro, procurando a falha, procurando encontrar alguma coisa que não se encaixa exatamente muito bem, que pode ser substituído, e a partir daí aconteça o que ele vai chamar, né, de busca pela refutação, buscar refutar uma teoria, buscar quebrar uma teoria. Isso não significa que as teorias elas passam a ter, então, inimigos no campo científico, mas que elas passam a ter críticos do fazer científico e que isso pode ser extremamente produtivo para a própria ciência. É nesse sentido que eu trago para encerrar esse vídeo aqui com vocês uma citação, um trecho de uma fala do Popper que é muito bacana e que mostra para a gente qual é o sentido do fazer ciência, né? Qual é o sentido da gente buscar o conhecimento. E ele diz assim, um dos ingredientes mais importantes da civilização ocidental é o que poderia chamar de tradição racionalista, que herdamos dos gregos. A tradição do livre debate, não a discussão por si mesma, mas na busca da verdade. A ciência e a filosofia helênicas foram produtos dessa tradição do esforço para compreender o mundo em que vivemos, e a tradição estabelecida por Galileu correspondeu ao seu renascimento. Dentro dessa tradição racionalista, a ciência é estimada reconhecidamente pelas suas realizações práticas, mas ainda, porém, pelo conteúdo informativo e a capacidade de livrar nossas mentes de velhas crenças e preconceitos, velhas certezas, oferecendo-nos, em seu lugar, novas conjecturas e hipóteses ousadas. A ciência é valorizada pela influência liberalizadora que exerce, uma das forças mais poderosas que contribuiu para a liberdade humana. Popper, né, nos traz aqui a lembrança de que
os primeiros filósofos, né, os gregos antigos, os pré-socráticos, eles já iniciaram ali um princípio de debate em busca das respostas sobre o que era a natureza, e que isso foi sendo alimentado ao longo da tradição e realimentado pelo próprio Galileu. E que cabe à ciência fazer um papel de não simplesmente ficar agarrada a certos dogmas, a certas estruturas consideradas como verdade, mas que ela precisa sempre revisitar criticamente aquilo que ela mesma já apresentou, de forma a produzir sempre um conhecimento novo, rico e que torne o ser humano alguma coisa melhor, mais elaborada, mais refinada para lidar com o que se passa à sua volta.